Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para a tela. Olha só, eu estava falando para você, deixa eu até voltar aqui, eu estava falando para você sobre esse primeiro tipo de segurado obrigatório, modalidade empregado, tá? Segurado obrigatório, modalidade empregado. Aí a gente teve que marcar algumas definições. Ele é trabalhador, até coloquei aqui, ele é trabalhador urbano ou rural, então pode ser rural. Ele presta serviço remunerado, olha só, serviço remunerado, atividade remunerada. Subordinado e não eventual. Porque se ele, por exemplo, presta um serviço não subordinado e eventual, ele não cairia na figura do segurado empregado. Ele cairia em outra figura de segurado obrigatório, mas não o empregado. Olha só, aí o texto diz assim, olha. Inclusive, eu acabei nem colocando na mesma página, nem precisava jogar para outra página, mas joguei. Inclusive o diretor empregado. Aí olha só o conceito. Diretor empregado. Aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de trabalho. Então ele é diretor, mas é empregado, tá? Ele pode participar ou não do risco econômico do empreendimento, mas a forma de contrato é pela relação trabalhista, CLT, tá? Então, por isso que ele é segurado empregado. Agora, diretor não empregado, aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos acionistas para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. E tem o serviço prestado em caráter não eventual, aquele relacionado direto ou indiretamente com as atividades normais da empresa, certo? É não eventual, certo? Significa que é cotidiano, que é costumeiro, certo? E aí não cairia como empregado, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente voltar. Já tínhamos falado desse. Deixa eu apagar. Vamos para a letra B, a linha B. Essa aqui ainda é segurado obrigatório. Segurado obrigatório. Na modalidade empregado. Tá bom? Então, vamos lá. B. Brasileiro que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então, aqui é o trabalhador que a gente chama de temporário, que ele vai substituir, por exemplo, férias de um trabalhador. Vou colocar um exemplo. Vou colocar um exemplo até real. Uma locutora de rádio entrou em licença gestante. E aí tem que ter alguém naquela locução, naquele horário do rádio, ok? Aí uma outra locutora, vamos imaginar que a rádio seleciona alguém com voz parecida, enfim, quer manter um perfil parecido, contrata essa outra locutora, ela vai cobrir, certo? Ela é contratada em regime temporário, tá? Ela está cobrindo ali uma substituição do pessoal regular. Ela não é regular, mas ela mesmo temporária, ela é não eventual, ela é subordinada, ela é remunerada e ela é segurada obrigatória na modalidade empregada, tá bom? Vamos para a tela. C. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, certo? Então, se ele é contratado, certo, no Brasil, ele vai se manter, mesmo que ele vá prestar serviço no exterior, ele vai continuar sendo vinculado ao regime geral de previdência, uma forma de proteger esse indivíduo, tá? Agora a D, que era para estar formatado separado, né? Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluído o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Vamos esclarecer que aqui tem muita informação, não é? Olha só. Aquele que presta serviço no Brasil, então, se ele prestou serviço no Brasil, se não é servidor público efetivo, vai cair aonde? No regime geral de previdência.
a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira. É, por exemplo, a missão diplomática, o consulado, a embaixada, ou um consulado, se for uma missão consular, uma repartição consular, contrata uma professora de português. Porque eles têm vários estrangeiros, eles precisam atender a população, certo? E eles não sabem português. Aí eles contratam uma professora de português. Ela vai todo dia, de 18 horas, tá? 18 às 19 horas, dar uma aula de português de segunda a sexta-feira, ok? Ela tem um contrato com uma missão diplomática e esse contrato é para prestar serviço no Brasil, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira ou a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluído o não brasileiro, ou seja, o estrangeiro, sem residência permanente no Brasil. Porque pode ser, por exemplo, que alguém já que foi contratado, é o consulado americano, tá? Consulado americano nos Estados Unidos, por exemplo, o consulado americano no Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos imaginar que lá dentro tenha empregados do consulado que foram contratados nos Estados Unidos e vieram de lá para cá. Entra aqui, olha. Excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil. O estrangeiro sem residência permanente. E também o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país. Ou seja, se o brasileiro for amparado pela legislação previdenciária do país, não precisa amparar pelo regime geral de previdência. Mas, caso não haja esse amparo, esse brasileiro que presta serviço aqui, a professora de português, não vai ficar desamparada. Ela, por exclusão, né, de forma subsidiária, ela iria para o regime geral. E deixa eu contar aqui uma curiosidade, é muito comum os consulados e embaixadas contratarem locais para prestar algum serviço. Por exemplo, curso de línguas, não é? O curso de língua, é claro que eles têm que saber a língua materna do país onde eles estão. Outro, motorista. Imagine um motorista, consulado americano nos Estados Unidos, ou consulado americano em qualquer cidade brasileira. Traz um motorista do seu país, para ser motorista do pessoal da missão diplomática, né, ou da missão consular. Imagine, é claro que o motorista ideal é alguém da terra, é alguém da cidade que conhece a cidade, entendeu? Às vezes, por exemplo, a cozinheira, eles trazem, que às vezes a missão diplomática, né, grande, eles trazem até alguém de lá, que conhece a comida típica de lá, mas tem um ajudante de cozinha daqui, porque ela que vai saber, a erva tal, tem aqui no país, é onde compra, entendeu? Então, é um costume, ok? Não é assim. Foi contratado, é brasileiro, foi contratado para essa missão diplomática, regime geral, certo? Salvo se for estrangeiro, prestando serviço, sem residência aqui, ou se for brasileiro, que já está amparado pelo regime do país de origem, tá bom? Do país de origem do consulado ou da embaixada, tá? Vamos seguir, tem mais ainda. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país de domicílio. Olha, aqui é o brasileiro, é o civil, por quê? Porque se for brasileiro militar, pertence a um regime próprio de previdência social, tá bom? É o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se, na forma da legislação vigente, já for segurado, ok? De novo, aqui o regime geral de previdência entra de forma subsidiária, tá bom? F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Então, mesmo que contratado no Brasil, ele preste serviço lá fora, ele pertence ao regime geral de previdência, tá bom? G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, olha só, sem vínculo efetivo com a União. O vínculo efetivo seria o concurso, né?
a União, autarquias, inclusive em regime especial, fundações públicas federais. Aí você poderia me perguntar, e se eu não desenvolvi no bloco que eu citei esse sujeito? Ele pode, Karina, ter carga em comissão e ter vínculo? Pode. Na verdade, eu não diria carga em comissão, eu diria função gratificada. Quer ver? Um ministro de Estado exerce um cargo em comissão. Mas eu pergunto, esse ministro de Estado não poderia ser concursado? Está exercendo a função de ministro? Função gratificada? Tá entendendo? Então, se o servidor público, se esse aqui, tá? Por isso que eu digo único vínculo. Vou fazer assim, se o único vínculo for o cargo em comissão, regime geral de previdência social. Tá? Se for o único vínculo. Se, por exemplo, ele é concursado e está exercendo uma função gratificada e não tem regime, aí ele vai contribuir. Deixa eu até anotar isso para você. Olha só. Caso o servidor ocupante de cargo efetivo assuma uma função gratificada, continuará sujeito, não, a palavra sujeito não ficaria aqui, continuará vinculado ao RPPS. Olha só. Caso o servidor ocupante de cargo efetivo assuma a função gratificada, continuará vinculado ao RPPS. Tá? Então, quando ele é ocupante de cargo em comissão, ele só é do RGPS se o único vínculo dele for o cargo em comissão. Tá bom? Cai na função gratificada e cargo em comissão. Ninguém exerce função sem cargo, tá bom? Então, se ele já pertence ao quadro como servidor efetivo, ele vai só acumular a função gratificada, exercer a função gratificada. Você é técnico de seguro social, mas alguém vai ser chefe. O chefe, se for entre os concursados, é função gratificada. Agora, se o chefe for escolhido de fora, ninguém vai ocupar a função de chefe sem ocupar um cargo. Como ele não é concursado porque ele veio de fora, ele vai ocupar um cargo em comissão. Essa argumentação é muito bonita, muito perfeita lá para o direito administrativo. Eu só estou falando dela aqui para poder explicar para você, tá bom? Vamos seguir. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil. Em funcionamento no Brasil, tá? Salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Que ele pode, certo? Se ele estiver coberto por regime próprio de previdência social, não é amparado pelo regime geral. Exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Sabe por quê? Porque quando vinculado a regime próprio de previdência, tá? Ele fica licenciado para concorrer a cargo público eletivo. Aliás, melhor, ele fica licenciado para exercer o cargo público eletivo, tá bom? Então, vamos colocar no quadro aqui, olha. Exemplo. Técnico do Seguro Social e ele exerce, ele é técnico do Seguro Social e é eleito
que vai acontecer, Karina? Primeiro, licença para o exercício. Licença do cargo de técnico para o exercício do mandato. Tá? 2, opta pela remuneração e contribui para o só um instantinho, RPPS. Olha só, ele é técnico de seguro social, foi eleito prefeito, para poder exercer o mandato de prefeito, fica licenciado, opta pela remuneração, o que for melhor para ele, é óbvio, né? Mas ele, mesmo optando pela remuneração, ele contribui como se no INSS estivesse, como se técnico de seguro social em atividade estivesse. Tá bom? Agora, vamos imaginar o seguinte, ele é eleito vereador e há compatibilidade de horário. Que é outra forma de acumulação que eu não tinha falado para você, que eu disse que em outro momento falaria, tá? Olha só. Técnico do Seguro Social, eleito vereador com compatibilidade de horário. E aí, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Eu só vou contar para você o que vai acontecer no próximo vídeo. Clica logo aí.